Vamos elevando os nossos pensamentos, vamos nos ligando junto com a espiritualidade presente, os amigos do alto que nos acompanham. Após essa harmonização, que possamos estar com os pensamentos mais elevados, o coração mais preparado para o nosso estudo da noite. Vamos sentindo a presença dos nossos mentores individuais, desses companheiros que estão conosco desde longa data, nos protegendo, nos inspirando, nos acompanhando durante toda essa jornada. Possamos, de mãos dadas a eles, saudarem os mentores, amigos espirituais do Espírita Soul, companheiros que nos conectam através desse mundo virtual, mas nós somos conectados muito mais através dos pensamentos que nos ligam, que nos fazem ter um pensamento uníssono, focado. Sentimos a presença também dos mentores dos nossos lares, amigos guardiões, cuidadores de nós, de nossa família, e juntos deles nós vamos abrindo as portas das nossas casas para que os espíritos responsáveis pela limpeza, proteção, higienização da nossa casa possa ser realizado nesse momento. Vamos sentindo a presença dos índios Itaporãs, Brogotás, os pretos da Princesa Isabel, os filhos do deserto do Sulamia. Eles vão passando por todos os cômodos, desde a entrada da nossa casa, sala, cozinha, banheiro. Vão retirando essas negatividades, formas, pensamentos, miasmas que foram se acumulando ao longo dessa semana, para que a nossa casa esteja preparada para esse evangelho. E assim nos ligamos também aos cruzados, soldados de Ricardo. Pedimos a ele que deixe um ou mais desses seus fiéis escudeiros à frente de nossa casa, guardando e protegendo contra todo e qualquer mal, permitindo a entrada apenas daquilo que for autorizado pelo Pai. E assim nossa casa iluminada se transforma num farol de luz. No seu topo é hasteada uma bandeira branca. E a espiritualidade, nesse momento, percebe que em nossos lares está sendo realizado um evangelho no lar. Que eles possam se fazer presentes com todos os irmãos necessitados do aprendizado. E assim saudamos também o professor Eurípides Barçanufo, saudamos o Dr. Bezerra de Menezes e as fraternidades do espaço, todos os veneráveis, e nos ligamos também aos apóstolos. A Paulo, Maria de Magdala, os primeiros cristãos, todos esses irmãos dedicados na divulgação do Evangelho, dedicados em servir e acompanhar o Cristo, mas principalmente devotos na sua própria transformação pessoal. Irmãos que deixaram as suas vidas, as suas famílias, em prol de uma missão. E que possamos tomá-los como exemplos da dedicação nessa transformação de vida. Que ela possa tocar os nossos corações. Vamos sentindo a nossa Mãe Maria de Nazaré, o seu carinho, o seu calor, nos aquecem nesse momento. Vamos sentindo o seu abraço fraterno, o seu carinho de mãe, que nos acolhe, que nos sustentam na dor, na dificuldade. Possamos sentir o seu afago. E ela nos carrega até o Cristo.
vemos a luminosidade de Jesus atingir os nossos olhos, nos abraçar. Vamos sentindo a sua calma, a sua serenidade em seu olhar, pedindo-nos que acompanhemos Ele. Que possamos colocar as nossas vidas em prol de um bem maior, da nossa mudança, da nossa transformação, e que isso aconteça com Jesus. E assim vamos nos ligando ao Pai. Gratos a Deus por estarmos hoje reunidos, por termos saúde, a nossa família, as oportunidades de cada dia, pelas dificuldades, quando aprendemos, entendemos o quanto elas nos fazem crescer. E assim, agradecemos do fundo do nosso coração, quando dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Espero que todos estejam bem. E bora para mais um estudo. Vamos lá, gente. O modo de orar. Vamos pegar aí o Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no finzinho tem as instruções dos Espíritos. E essa passagem é do Espírito V. Monod. Veio de Bordeaux, 1862. Item 22. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar o seu retorno à atividade diária é a prece. Vós orais quase todos, mas quão poucos sabem realmente orar? Que importam ao Senhor as frases que ligais maquinalmente umas às outras, porque já vos habituastes a repeti-las, porque é um dever que tendes de cumprir e que vos pesa, como todo dever? Quando a gente ora, existem várias formas de orar, né? E a gente pode pensar assim, o modo de orar, existe um modo certo? Pode não existir um modo exato, né? Porque não é uma ciência, mas existem formas equivocadas de se orar. Então, talvez a gente vai encontrar na passagem de hoje o que nós não devemos fazer, como que a prece não deve acontecer, como ela deve ser feita, como ela não deve, né? Mas o começo desse texto é interessante, porque bem no início dele tem um compromisso, né? Tem um compromisso, que tem até a palavra dever, para afirmar mesmo a nossa responsabilidade, que é o de orar ao acordar. Eu pergunto para vocês, quem de vocês ora quando levanta, quando desperta? Quem tem essa disciplina e consegue fazer isso toda vez? Além disso, na mensagem ele ainda pergunta, né? A gente pode orar a qualquer hora? Podemos orar a qualquer hora? Sim, nós podemos orar a qualquer hora, sem sombra de dúvidas. Não existe a hora, agora é a hora da oração. Não.
A gente pode criar um horário determinado para fazer uma oração, que nem a vibração das 22 horas que acontece normalmente. Eu ouço no rádio a hora do Ângelus, né? Lá para as 8 horas da manhã. Podemos ter horários determinados para a oração, para a disciplina nossa, né? Até para a gente criar o hábito constante de que nós possamos e lembremos de realizar essa oração. Mas a gente pode orar a hora que a gente quiser. A gente pode orar a hora que a gente precisar. O importante é a gente ter esse costume, é a gente ter esse hábito da prece. E aqui ele fala da prece maquinal, né? Dessa prece repetitiva. E toda prece, ela acaba se tornando repetitiva, acaba se tornando maquinal. E aí depende de quem profere, quem faz essa prece. Pode ser que sim, mas pode ser que pela pessoa que está fazendo a prece, está com 1000 coisas na cabeça, ela não consegue ter o pensamento fixado, né? O pensamento focado. E aí ela está falando, mas eu estou pensando em outras coisas. Estou falando, mas estou pensando nos problemas. Acontece a mesma coisa de quem está do outro lado. Estou falando de mim aqui fazendo, mas serve, nesse caso específico durante o nosso evangelho, no caso eu posso estar falando, e em vez de vocês estarem atentos ao que eu estou falando, vocês estão pensando nos problemas que rolaram durante o dia, no que tem que fazer amanhã, que precisa dormir cedo, alguma coisa assim. Não é verdade? Então o pensamento ele tem que estar ligado. Então, a partir do momento que existe esse pensamento ligado, ele deixa de ser maquinal, porque ele não é mais repetitivo, ele está sendo de coração, está sendo entregue, né? Então, a gente precisa colocar no nosso pensamento, para que esteja conectado a tudo isso, a gente vai colocar o nosso sentimento também. Então, estou sentindo tudo aquilo que está sendo falado, estou pensando naquilo que está sendo falado. Aí o segundo parágrafo diz o seguinte: a prece do cristão, do espírita, principalmente de qualquer culto que seja, deve ser feita no momento em que o espírito retoma o jugo da carne e deve elevar-se com humildade aos pés da majestade divina, mas também com profundeza, num impulso de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até esse dia, e de agradecimento ainda pela noite transcorrida durante a qual lhe foi permitido, embora não guarde a lembrança, retornar junto aos amigos e aos guias, para nesse contato aurir novas forças e mais perseverança. Deve-se elevar-se humilde aos pés do Senhor, pedindo pela sua fraqueza, suplicando o seu amparo, a sua indulgência, a sua misericórdia. Criador que deve transfigurar-se como Jesus no Tabor, para chegar até ele branca e radiante de esperança e de amor. Esse parágrafo é muito bonito, né? Esse parágrafo é muito profundo nas suas palavras e no seu significado. Ele resume exatamente como deve ser a nossa prece de cabo a rabo. Lembrando, voltando ao comecinho do texto dele, que Kardec deixa muito claro que o Espiritismo não possui dogmas, não possui cultos. Isso não existe dentro do Espiritismo. Mas nós, espíritas ou nós cristãos, nós acabamos, querendo ou não, tendo cultos arraigados dentro de nós mesmos, por coisas que nós já vivemos nessa vida, por coisas que nós já vivemos em outras encarnações, está na nossa HD espiritual. Então, por muito tempo a gente praticou muito culto, se cultuou os santos, se cultuou determinadas imagens, e mesmo a gente entendendo que o Espiritismo não possui culto, tem muita gente que chama o culto do Evangelho no Lar, porque todo esse ritual que a gente faz não deixa de ser um ritual, Então a gente tem traz tudo isso com a gente, e por isso que Kardec coloca essa observação. No meu Evangelho tem, por exemplo, quando se toma a questão do culto, justamente a observação de que os adeptos do Espiritismo, e a gente está falando lá de 1000,
860, que as pessoas elas eram ligadas às igrejas, né? Então elas tinham esse hábito do culto e, querendo ou não, elas acabavam levando para o espiritismo também. Então, como que ele acaba falando de como essas preces devem acontecer? Então, a prece matinal, a prece quando a gente acorda, ela deve ser uma prece cheia de gratidão, né? Porque a gente teve uma noite de sono, a gente acordou, né? Quantos acabam não acordando? A gente pôde repousar o nosso corpo físico. A gente agradece também porque durante esse repouso, durante esse sono, nós como espírito, nossa alma, pôde em algum momento fazer outras conexões com aquilo que nós gostaríamos, pensando, né? Que a nossa noite foi uma noite tranquila, que nós dormimos bem, que nós estivemos conectados com pessoas que nós gostamos, sejam elas encarnadas ou sejam desencarnadas. Então tudo isso acontece durante a nossa noite de sono. E a gente agradece isso e pede também, pede o quê? Forças, pede sustentação, pede que nós sejamos banhados com as bênçãos, o amparo do Pai, para que nós tenhamos um bom dia. Não é bonito isso? Né? E ele reforça com outra observação, que essas palavras, elas precisam ser cheias, plenas, completas de esperança e também de amorosidade. Então, olha que legal colocar tudo isso nessas palavras. Deixa eu ler o comentário de vocês aqui. A Raquel comentou, né, da oração, da música, que querendo ou não, a música acaba sendo uma prece também, né? A Rose diz que agradece todos os dias quando acorda pela saúde, pela noite que teve, por ter acordado. O Rafa diz que começou recentemente, que uma amiga o lembrou que Jesus orava assim que acordava. Isso aparece na série The Chosen. O meu hábito era só antes de dormir. A tia Márcia disse que tem que ter a conexão. E a Mari, eu acordo triste, talvez uma prece me ajude. Se você acorda triste, tem que sentir por que a sua noite talvez não tenha sido legal. Ou alguma coisa durante o seu sono, Mari, acabou fazendo com que você acordasse triste. Eu não sei se isso é todo dia ou não, mas o que você tem que fazer é na prece, antes de dormir, pedir essa sustentação também. Porque é nela que você vai absorver, vai fazer uma conexão com a espiritualidade para que justamente você tenha uma noite de sono boa. Mas mesmo que isso aconteça, você pode acordar triste porque às vezes você pode, dentro da sua noite de sono, junto com a espiritualidade, você pode ter acesso a coisas que te deixem triste, mas você às vezes não tem como saber, né? O que pode ser isso? Pode ser a lembrança de alguma coisa que você tenha feito em outras vidas ou nessa, que aquilo é uma coisa que deveria ser bom para você, mas ainda mexe com você, né? São sentimentos que te deixam nesse estado triste. Então aí você tem que virar essa chave, né? Tem que extrair aí o aprendizado, extrair o que pode ser bom para você, para que o seu dia comece bom, porque não pode, o que a gente não pode, em hipótese alguma, é começar com um dia ruim. Aquela história lá que a gente fala de levantar com o pé esquerdo e tudo depois vir ruim, é sério, porque a gente já não acorda legal. Aonde está a nossa mente? Em coisas que não são boas. Então a possibilidade de a gente atrasar, de acontecer coisas que não são legais, é muito grande. Existe. Então em algum momento você tem que parar e quebrar, né, essa negatividade para transformá-la em positividade, para que de fato o seu dia seja um dia bom. Boa noite, Rosana. Boa noite, Edu, do Estudo Espírita. A Mari comentou. Aí entendi, né? Mediunidade também não ajuda.
às vezes a antena sintoniza errado. Acontece, né? Por isso que a gente tem que ter uma disciplina mediúnica, por isso que a gente tem que entender o que a gente mediunicamente possui, qual é a sensibilidade, quais são as conexões que a gente consegue fazer para que justamente a gente consiga trabalhar isso, né? Para que a mediunidade ela não seja um tormento, para que ela seja uma ferramenta de ajuda, para que ela seja uma ferramenta que nos auxilie no nosso progresso, no progresso das pessoas ao nosso redor. De forma alguma ela tem que ser um peso, né? Um fardo, né? Muito pelo contrário, ela é algo muito bom quando se utiliza para coisas boas, é claro, mas nem todo mundo sabe utilizar da mediunidade, então é para isso que a gente estuda, por isso que você conhece o Livro dos Espíritos, por isso você vai estudar outras obras que vão explicar o que são os fenômenos mediúnicos e principalmente como eles podem nos auxiliar em vez de nos atrapalhar. A Maria José aqui já colocou aqui as vibrações, depois a gente lê as vibrações aí dela. E a Renata comentou que ela também tinha essa sensação de acordar triste e às vezes até chorava. Ela fez um tratamento espírita na casa que ela frequenta e passou. Tá aí, pode ser uma ajuda, né? Não sei se você frequenta alguma casa, Mari, mas cabe bastante essa busca, nos auxilia. É importante a gente lembrar que a gente, às vezes, sozinho não consegue fazer tudo, né? E a hora que a gente vai numa casa, a gente vai, toma um passe, reenergiza, às vezes a gente faz um tratamento de desobsessão, a gente também não sabe o que está, né, por trás de nós, o que nos está atrapalhando no dia a dia. Às vezes a gente está trazendo, está acompanhando algum amiguinho aí que às vezes também, né, acaba dificultando algumas questões do nosso dia. Então é muito importante também esse auxílio que as casas espíritas podem nos oferecer. O Rafa deu outro exemplo dele também, né? O acordar dele melhorou bastante depois dos tratamentos que ele fez na casa espírita. Acordava prostrado com pensamento negativo. Então olha como é muito importante. É um tratamento de mão dupla, né? Você vai na casa espírita, lá você vai ser acolhido, vai receber, né, os fluidos necessários, vai ter o auxílio dessa questão mediúnica da casa, e por outro lado você, dentro da sua consciência, trabalha em si coisas para que você mantenha essa positividade. E aí é uma via de mão dupla, né? Nem sempre vai funcionar uma coisa sem a outra, porque a gente precisa muito dessas ajudas, né? A gente precisa muito desse auxílio que as casas nos trazem. E dá uma revigorada, dá um gás, é fantástico. A Samara, venho sentindo dores de cabeça sempre no final da tarde. Acho que tem algo relacionado a isso. Talvez não tenha. Não sei se você já procurou um médico, Samara. A minha esposa, por exemplo, tem uma dor de cabeça que eventualmente é crônica, né? E não adianta ir em casa, espírita, fazer passe, tomar passe, não adianta fazer tratamento. Não é uma coisa espiritual. Pode ser, talvez possa também ser algo espiritual, mas não foi o que solucionou o problema dela. Então a gente tem que lembrar também essa questão de confiar totalmente na espiritualidade, é tudo do alto, e a gente esquece da terra, né? Então é importante quando a gente tem algum sintoma, alguma coisa, que a gente não, é o obsessor, né? Eu preciso de um tratamento, a gente tem muita dessa muleta. Pode ser também, mas a gente tem que sempre, de alguma coisa que está sentindo, que está fora da curva, de ir atrás, né, da medicina. Isso é importante, muito importante. Vamos lá. Vamos para o terceiro parágrafo aqui. Vossa prece deve encerrar o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais realmente. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que abrevie as vossas provas, o que vos dê alegria e riquezas. Pedi-lhe antes os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Evitai dizer
o que fazem, como fazem muitos dentre vós. Não vale a pena orar, porque Deus não me atende. O que pedis a Deus, na maioria das vezes? Já não vos lembrastes de pedir a vossa melhoria moral? Oh, não, tão poucas vezes. O que nos lembrais de pedir é o sucesso para os vossos empreendimentos terrenos. E depois exclamais: Deus não se preocupa conosco. Se o fizesse, não haveria tantas injustiças. Insensatos e ingratos, se mergulhasseis no fundo da vossa consciência, quase sempre ali encontraríeis o motivo dos males de que vos queixais. Pedi, pois, antes de tudo, para vos tornardes melhores, e vereis de torrentes de graças e consolações se derramarão sobre vocês. Sobre todas essas considerações aqui que são trazidas nesse parágrafo, a gente já falou bastantão, né? Nos últimos evangelhos a gente basicamente falou sobre todas essas questões aí, sobre o que pedir, qual que é a nossa verdadeira realidade, qual é a nossa necessidade para que a gente peça o que de fato a gente precise, por que Deus não pode atender a todos os nossos pedidos, qual a ingratidão, por que nós temos ingratidão, né, nesses momentos em que Deus não atende as nossas preces. Então tudo isso a gente já falou um pouquinho picadinho em cada um dos evangelhos que a gente fez. Mas aí tem um outro ponto. O que a gente deve pedir no fim? Né? Resumão. O que a gente tem que pedir? Que nos tornemos melhores. É exatamente o que está aqui no finalzinho. Que nos tornemos melhores. A gente se tornando melhor, né, as graças, as consolações, elas vão vir automaticamente. Né? Nós teremos essas contemplações automaticamente. Então, que a gente se torne alguém melhor, que a gente tenha esse objetivo. Tudo que a gente faz, que a gente pense duas vezes, que talvez possa vir a nos prejudicar. Né? Eu, por exemplo, sou um cara que fala bastante, e às vezes falo mais do que devia. Será que eu estou falando das coisas que eu não devia perto de pessoas que não deveriam ouvir aquilo que eu estou falando? Às vezes a gente pode estar sendo reclamão, às vezes a gente pode estar vendo algo que é injusto, mas em vez de fazer uma análise, eu estimulo as outras pessoas a terem a raiva, a sentirem ódio. Né? Por exemplo, estou vendo um vídeo de uma coisa triste, de uma violência, e em vez de me calar ou de pensar aquilo como tristeza e até colocar boas vibrações, né, para as pessoas que estão sofrendo essa violência, eu vou lá e falo: não, essa pessoa aí tem que morrer, não, essa pessoa aí, olha que coisa horrorosa que ela está fazendo. Eu estou estimulando o ódio nas outras pessoas com o que eu estou falando. Olha a responsabilidade nisso. Trouxe um pequeno exemplo, mas para tantas outras coisas, né, acontecem na nossa casa, na nossa vida, no nosso trabalho. Então, o que eu estou fazendo? E é isso que a gente tem que perceber para que nos tornemos melhores e aí as graças virem. Parece simples, né? Parece muito simples. Não é. Na prática, a gente sabe que não é. Mas quanto mais consciência a gente vai adquirindo, mais a gente vai fazendo isso de forma automática. Essas coisas boas que nos tornam melhores. Aí no item 4. No item 4 não, quarto parágrafo. Deveis orar incessantemente, para isso procurardes o vosso oratório, ou para isso procurardes o vosso oratório, ou cairdes de joelho nas praças públicas. A prece diária é o próprio cumprimento dos vossos deveres, mas dos vossos deveres sem exceção, de qualquer natureza que sejam. Não é um ato de amor para com o Senhor assistirdes os vossos irmãos numa necessidade qualquer, moral ou física? Não é um ato de reconhecimento, elevação do vosso pensamento a Ele, quando uma felicidade vos chega, quando evitais um acidente,
Ou mesmo quando uma simples contrariedade vos aflora a alma e simplesmente dizeis: seja bendito ao Senhor? Não é um ato de contrição quando sentis que falistes? Dizerdes humilde para o Supremo Juiz, mesmo que seja num rápido pensamento: perdoai-me, Deus meu, pois que pequei, por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dai-me a força de não tornar a falir e a coragem de reparar a minha falta. Existem várias coisas que a gente diz em prece, várias coisas a gente diz em prece. Muitas estão até de forma automática em nós mesmos. Então a gente diz: Deus te abençoe, vai com Deus, Deus te guarde, fica com Deus, Deus me livre, Deus me perdoe. E se a gente de fato falasse isso pensando naquilo que a gente está falando? Colocando o pensamento, colocando o sentimento nessas expressões. Olha a força do Deus te abençoe, meu filho. A força do vai com Deus. Deus te proteja. Deus te guarde. Fica com Deus. Não é muito mais intenso? Que Deus me perdoe. E quando eu falo que Deus me perdoe, é para eu entender que eu acabei de falar uma coisa que não deveria ser falada. Que eu não deveria ter dito isso ou ter feito algo. Né? Não é simplesmente, que Deus me perdoe. Mas eu vou lá e falo alguma coisa equivocada. Né? Que Deus me perdoe, mas que eu não tenha um filho como ele. A gente não fala muito assim. Olha a força do que a gente está falando. A gente já está se contradizendo quando a gente fala Deus me perdoe. Né? Deus me livre ter um marido assim. Deus me livre? Não. Né? Se Deus tem que te livrar de coisas que de fato te façam mal. A gente não sabe qual que é o seu destino. Né? O que às vezes a gente está destinado a atrair. Quais são os pensamentos que eu faço. A partir do momento que eu penso assim, nossa, não quero ter isso, não quero ter isso, não quero ter isso, eu estou me ligando a isso, gente. Estou me ligando a isso. Né? E inevitavelmente a gente acaba vivenciando aquela história do cuspir para cima. A gente eventualmente não faz determinados julgamentos e que acontecem com a gente. Pô, mas eu pedi tanto para não acontecer isso para mim. Não, você não pediu, você atraiu. Você trouxe para você. Agora, e outra, a partir do momento que a gente está falando, não, que eu não tenha isso, que eu não tenha isso, que eu não tenha isso, se aquilo for para a gente ter, a gente tem que estar preparado. O que a gente tem que pedir é o quê? Forças, sustentação, discernimento, sabedoria, para que se eu tiver que vivenciar essa situação, que eu consiga sair dela o mais rápido possível ou que eu consiga resolver ela o mais rápido possível. Olha como é completamente diferente o nosso viés, a forma de enxergar. Né? Então, tudo isso a gente fala, com o que a gente se identifica. A gente tem que usar essas expressões, essas palavras, com o coração e com o pensamento. E outra coisa que ele fala é que as nossas preces não sejam escandalosas. Eu não preciso ir na janela da minha casa e orar em voz alta para que o meu vizinho ouça que eu estou orando e que eu sou um devoto. Eu não preciso disso. Eu não preciso ficar de joelho em público para que as pessoas vejam o quão humilde eu sou a Deus. Isso não representa a humildade. Eu posso muito bem me ajoelhar, fazer uma reza, levantar e continuar cometendo os mesmos erros de sempre. Né? Então ninguém precisa ver ou ouvir as nossas preces. Ela é de interesse pessoal, ela é particular. Eu me lembro inclusive de um caso de uma igreja pequena, de uma rua, que ela tinha os seus louvores, mas ela era pequena e ela tinha uma banda. Imagina um espaço pequeno comportar uma banda, e era muito barulhento. Então todo domingo à noite tinha lá o culto e os louvores aconteciam. A vizinhança queria a morte, né? Porque todo mundo era obrigado ali numa situação a ficar ouvindo os louvores
da igreja, sendo que tipo, você não tinha silêncio na sua própria casa, porque era um bairro residencial, porque as casas eram todas umas próximas às outras. Então a rua inteira acabava se incomodando, até que um dia alguém deixou um bilhete na porta da igreja dizendo o seguinte: Deus não é surdo. E é exatamente isso, né? A gente não precisa de todo esse barulho para que a gente tenha, que a gente seja contemplado, que a gente seja ouvido. A Rosana disse que antes de fazer terapia sentia muitas coisas na cabeça. Sentia muitas coisas que na cabeça dela era de fundo espiritual, mas me dei conta que não era. Até enxaquecas frequentes tinham um fundo psicológico. E o Rafael, sobre a ingratidão por acharmos que não somos atendidos, essa última semana veio uma passagem da graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Olha que bonito. É isso, tudo que acontece a gente agradece, né? E aí a Rosana reforçando a questão do psicológico, é que é muito forte, às vezes a gente não dá o devido valor. Rafa confirmou aqui: terapia é vida. E o povo já está começando a colocar aqui as vibrações. Vamos terminar, gente. Vamos terminar aqui o último parágrafo. Isso independe das preces regulares da manhã e da noite, e dos dias consagrados, pois, como vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem interromper os vossos afazeres. E até pelo contrário, assim feita, ela os santifica. E não duvideis de que um só desses pensamentos, partindo do coração, é mais ouvido por vosso Pai Celestial do que as longas preces repetidas por hábito, quase sempre sem um motivo imediato, apenas porque a hora convencional maquinalmente vos chama. Então, intenção e pensamento é a mesma coisa que suporte e motivação para que essa prece seja forte, sustentável, uma ligação estável junto com a espiritualidade. A gente acabou o Evangelho praticamente, gente. Seguindo aqui o nosso roteiro sistematizado, o Evangelho acabou. Hoje a gente está eu não sei falar, mas na 143ª ou segunda, não lembro, segunda ou terceira live. Olha que lindo. 140ª, 42ª ou terceira. Então, nós começamos esse trabalho dia 4 de outubro de 2020, foi a primeira live. Eu já mudei 3 vezes de lá para cá, já foram 3 ambientes diferentes. Muitas pessoas passaram por aqui, muitas pessoas estão aqui. E eu sou muito grato a todos vocês por essa companhia. Quem pôde acompanhar grande parte, né, toda essa sequência do Evangelho que nós fizemos ao longo de todos esses anos. É um trabalho de muita dedicação, né, de muito compromisso. E não só da minha parte, mas da parte de vocês, que estão praticamente todos os domingos aqui reunidos junto conosco. Sim, Rafa, tem mais um capítulo, o Evangelho, mas a gente já fala dele. E esse roteiro sistematizado não entra, ele não tem o estudo especificamente desse último capítulo. Eu vou mostrar para vocês agora porque não tem, mas eu vou fazer alguma coisa em cima dele para a semana que vem, tá? Então vai ser o último Evangelho ligado ao Evangelho segundo o Espiritismo. Depois a gente vai começar um outro trabalho e a gente continua aqui dentro do nosso Evangelho no Lar, não para, porque o objetivo aqui é o nosso aprimoramento moral. E para isso a gente tem que estudar muito aquela pessoa que é a nossa referência, né? Aquele ser iluminado chamado Jesus. Então a gente vai dar continuidade com outros estudos relacionados a Jesus. Semana que vem eu conto para vocês. Vou deixar como segredinho aí.
Semana que vem eu conto para vocês. E a gente vai entender o que tem nesse último capítulo aí que o Rafa mencionou. Meu Evangelho tem mais um capítulo, de fato, né? Quem tem o Evangelho à mão pode dar uma olhada. Vai ver que tem mais um item, inclusive esse capítulo 27, que é uma mensagem do Santo Agostinho, incentivando a prece. E na sequência tem o capítulo 28. E o capítulo 28, o que ele é basicamente? É um capítulo de preces. É uma coletânea de preces para as pessoas que não sabem ou para as pessoas que têm dificuldade em orar. Ou para aquele momento em que a gente está precisando de alguma prece e eu não consigo sentir, eu não consigo fazer uma ligação, eu tenho dificuldade para pensar no que falar sobre aquele momento específico. O Evangelho segundo o Espiritismo vai ter uma prece para você. Quais são as preces? Vou fazer um resumão aqui. Olha, tem ensinamento de como acontece uma prece do começo ao fim. Olha, então a prece inicial vai ser assim e a prece de encerramento vai ser desse jeito. Tem prece para os nossos anjos guardiões, os espíritos protetores, prece para afastar os maus espíritos, vou ficar sem gás agora, prece para corrigir um defeito ou as nossas falhas, prece para resistir a uma tentação, prece por uma vitória sobre uma tentação, prece para pedir um conselho, prece para as aflições que nós temos na nossa vida, prece por um favor que nós obtivemos, prece para quando sofremos uma aflição, prece diante de perigos, prece para escapar dos perigos, prece para o momento de dormir. Ó, aí a dica, hein? Para quem está precisando. Prece para quando a gente prevê a morte próxima. Olha que interessante. Quando a gente pensa na morte, a gente já entra em desespero, né? Ele traz uma prece para a gente acalmar os nossos corações. Prece pelos aflitos, por um bem concedido a outras pessoas. Olha que bacana, alguém teve uma bênção. Eu vou fazer uma prece para essa pessoa aí que teve essa bênção concedida. Prece aos inimigos que nos queiram mal. Essa a gente precisa bastante. Só que tem uma outra interessante aqui. Preces por graças obtidas aos inimigos. Então, um inimigo meu obteve uma graça. Tem uma prece para isso. Prece pelos inimigos do Espiritismo. Prece ao nascimento de alguém. Prece aos agonizantes. Prece às pessoas recém-desencarnadas. Prece às pessoas que amamos. Aos sofredores que pedem preces. Preces a um inimigo que desencarnou. Prece por um criminoso. Prece por um suicida. Prece às pessoas que se arrependem. Prece aos espíritos endurecidos. Prece aos encarnados que estão doentes e aos obsediados. Olha quanta coisa incrível. Olha quanta ferramenta valiosa. Vale muito isso, gente. Está na nossa mão. Às vezes a gente não sabe. Às vezes a gente não aproveita. Então, fica aí a dica para todos esses momentos de preces. Semana que vem a gente vai pegar um trechinho logo do começo desse capítulo, que é o destrinchamento, a compreensão do Pai Nosso. Então, semana que vem, antes da gente começar esse novo estudo, a gente vai fazer isso. Esse estudo do Pai Nosso. De todas as frases, para a gente entender, para que a gente utilize esse pensamento, esse sentimento durante a fala do Pai Nosso, para a gente entender o que a gente está falando. E a gente vai entender que é uma prece completa. É uma prece completa. A Rose comentou que adora fazer evangelho. Tia Márcia dando parabéns. Obrigado, Tia Márcia, para nós. Pois é, uma bênção, né? Participar desse estudo, Rosana. Grata ao Evangelho de toda semana. A Alane. A Edna dizendo que o Evangelho é muito esclarecedor. E é mesmo. E a gente agradece você. O Rafa agradece também a oportunidade de estar fazendo aqui. Para a gente estar à frente do trabalho.
Então vamos fazer as nossas vibrações. Eu vou encerrar com outra prece. Vou até puxar ela aqui já para não perder. Deixa eu pegar aqui para não esquecer. Eu vou fazer as vibrações e eu vou encerrar com uma prece que eu particularmente gosto muito da força das palavras dela. Acredito que vocês sintam o mesmo quando eu fizer essa oração. Semana que vem eu encerro com outra, tá? Se vocês quiserem sugerir outras preces para encerrar, manda lá no direct, a gente conversa e eu preparo, tá bom? Deixa eu preparar aqui o nome das pessoas, porque teve gente que colocou nomes para vibração desde da metade do Evangelho, para a gente não perder e contemplar elas também, né? Achei. Então vamos lá. Vamos fechar os olhos mais uma vez e vamos nos ligar aos espíritos iluminados que nos acompanham na noite de hoje. Vamos sentindo toda a boa energia, toda a amorosidade sair de nós, saindo do topo das nossas cabeças, saindo das nossas mãos. Essas boas vibrações vão sendo condensadas pela espiritualidade e ela vai direcionando para onde mais precisa, pelo bem universal, pelo planeta Terra, por todos os povos que habitam o planeta, por aqueles que vivem em guerras, por aquelas pessoas que vivem na miséria, pelos sofredores em geral, aqueles que vivem em desastres naturais, vivem a fome, vivem a miséria. Vibremos pelo Brasil, vamos vendo o nosso país iluminado, todas as capitais recebendo essas boas vibrações, nossos dirigentes responsáveis pelos nossos estados, pelas nossas cidades, toda a classe política, que eles possam tomar as melhores decisões para o povo. Vibremos aos sofredores nas ruas, aquelas pessoas que não têm família, estão abandonadas no vício, que elas possam se sentir acolhidas por nós, por nossas vibrações principalmente, que elas possam ser reconfortantes, lhe deem estímulos, novas alegrias, uma nova forma de ver a vida. Vibremos as crianças nos orfanatos, aos idosos nas casas de repouso, aos encarcerados nas prisões. Vibremos também as pessoas que sofrem em seus lares, qualquer tipo de violência, qualquer tipo de doença, seus cuidadores. Vibremos aos hospitais, os profissionais da saúde e aqueles que se encontram nos leitos de UTI. E vamos vibrando pelos nomes deixados aqui nos comentários, pela Maria Aparecida dos Santos, pela Maria do Socorro dos Santos, o Antônio Mainete, a Maria José dos Santos Mainete também. Vibremos pelo Neroaldo Pontes de Azevedo, pela sua saúde física, mental, espiritual, a Pedro Pontes Azevedo e família. Vibrações também pela sua saúde física, mental e espiritual. E também a Milena dos Santos Azevedo, a Ana Lúcia dos Santos, a Fabiola dos Santos, ao Gustavo Jado, ao Senhor Leite e pela sua saúde física, mental e espiritual. Pelos desencarnados Maria de Lourdes Bertelli Marim, Sidney de Lima Batista, pela família Marim, pela família Batista, pela família Vaz, pela família Fontanello, pela família Bertelli, pela família Marco e pela família Montanha. Pelo Alfredo Magalhães, ao Diego Magalhães, ao José Neto, ao Carmelito, a Carmelito, a Dilma, a Norma Soledade, a Terezinha Soledade, ao William Góes, ao Lorival Oliveira, ao Denival Santos, a Natanael Almira
a Almira Carvalho e ao Luiz Mauro também. Maria de Fátima Ribeiro e família. Pela saúde física e espiritual da família Maia Ribeiro, a Edna, ao Edson, a Edilene, a Esmeraldina, ao Lauro, a Jéssica Lamounier e a Cecília Cristal. A Nádia Soledade, a Anita Soledade, a Marina Soledade, ao Marcelo Almeida, ao Alberto Magalhães, a Cremilda Magalhães, a Priscila Egli, a Josiane Balbino, Normando Júnior, Elane Carvalho, a Thaís Antunes e a Luísa Vasconcelos. Pela saúde física, mental e espiritual da Vera Pontes, a Leila Pontes Azevedo e por sua saúde física, mental e espiritual. Família Mota e Pinto da Silva, a todos envolvidos que sofrem com os ataques nas guerras, pela Mônica Cardoso Felácio, ao Maurílio Martins, a Bianca Queiroz Gagliego e aos desencarnados Eva Gomes Cardoso e Avelino Cardoso, a Rafaela Batista Caetano, pela saúde física e espiritual da Bruna Zermiani, a Fabi Zermiani e a sua mãe, a Raquel, a Sofia, a Raíssa Simeão, a Maria Artemis Amaral da Silva e família, Patrícia Felizardo e família, Divanda Oliveira e família, Tamires Duarte e família, a Joyce Moraes e família, Luísa Lima e família, ao Eumano Menezes e família. Orações pela saúde espiritual da Cláudia Ferreira. Para nós que estamos aqui há pouco tempo, e tem sido muito bom aí a Vera falando do Evangelho, pela saúde física e espiritual da família da Adnete Santos, pela saúde física e mental do Edson Alves Rocha e Geraldo Xavier da Rocha, ao Emanuel Flávio, pela saúde física e espiritual da Cecília Otaviano, pelas desencarnadas do Sandra Guimarães Rocha e Dulce Antônia Ferreira Ribeiro, pelos desencarnados José Xavier da Rocha e Alzira Alves da Rocha, pela saúde física e espiritual da família Rocha, pela saúde da Joyce, pela libertação espiritual da Cláudia Eugênia Silva de Almeida e por toda a família da Joyce e aos seus gatos, pela saúde física e espiritual do Edilson Luciano da Silva, e pelas crianças da Escola Mascarenhas de Ituiutaba, em Minas Gerais. A Vera agradece pela amorosidade aqui do trabalho, pela atenção, todos nós merecemos, né, Vera? Pelos povos em guerra, pelo país, que seja um ponto de elo de luz entre esses povos, amém, Rosana. Pela solução com nossos conflitos internos também, estamos cheios. E pelos que desejam o mal dos outros. Pelo Antônio Rafael de Souza, pela Ser Farma, pela Hilda Ferreira de Souza, por Bonnie Clay Preston Leite e pelos desencarnados Alberto dos Santos, Maria José dos Santos e Vitor Roberto dos Santos. Peço vibrações também à Clínica Fecundar, a minha esposa, a minha filha, minha mãe que está distante, meu irmão, minha cunhada. Peço vibrações aí pelo Anderson de Oliveira, pela Neuza de Oliveira, pela Angelinha Pitombo também, e por todas as conquistas aí que a gente consegue, nessa vida, com muito trabalho árduo, que possamos sempre ser abençoados pelas conquistas que nós temos, através do nosso esforço, através da nossa luta, da nossa disciplina, que essas vibrações elas se intensifiquem ao nosso redor, Nunca nos deixem que nos esqueçamos, ou que nos esqueçamos, melhor dizendo, de quem nós somos e dos objetivos que nós temos aqui nessa vida. Que nós possamos ainda deixar uma vibração especial para que a espiritualidade leve aonde for necessário, que nós possamos mentalizar alguém que tenhamos esquecido de deixar aí o nome por escrito, que possamos pedir à espiritualidade, a Dr. Bezerra de Menezes, que cuide do nosso sono, que fluidifique as nossas águas, coloque nelas os fluidos necessários para nós,
e que durante esse nosso sono nós também possamos receber essas boas energias, que elas possam ser reparadoras para mais uma semana. E agradecemos ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, e que nós possamos estar envolvidos em todo o seu amor ao longo de toda essa semana. Que essa amorosidade seja mantida através dos nossos bons pensamentos, dos nossos bons sentimentos, das nossas palavras. E eu encerro hoje com o Salmo 23. Ele diz o seguinte: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa a mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia divina me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que assim seja. Uma excelente noite de domingo para vocês. Semana que vem nos encontramos para a gente finalizar de fato o Evangelho segundo o Espiritismo nesse estudo. E o estudo continua aos domingos, tá? Nosso Evangelho continua aos domingos, nesse horário, às 9 horas da noite. Caso tenha um horário, um dia da semana que vocês gostariam que tenha o trabalho, que seja melhor para vocês acompanharem, comentem lá no direct para mim, manda uma mensagem no privado, fala: ô Rafael, o Evangelho, ou outro trabalho, ou outro estudo, poderia ser nesse dia, o que você acha? Acho que dá para fazer, dá para rolar, não dá? Enfim, mandem lá suas sugestões, quem sabe alguma novidade pode aparecer também por aí, né? Valeu, gente, gratidão, um beijo no coração de todos vocês, bom descanso, nos vemos domingo que vem, mais um Evangelho no Lar. Beijo no coração de todo mundo e até mais.